vamos fazer a nossa prece e passar para o nosso irmão Rogério. Nesse momento, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui essa noite e que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído e auxiliado pelos amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Que todos nós possamos aproveitar um pouco mais desses ensinamentos, aumentando o nosso conhecimento sobre essa doutrina que tanto nos ajuda e tanto nos esclarece. Graças a Deus e que assim seja. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tudo muito friozinho, inverno começando. Friburgo isso é a cara de Friburgo, né? Essa coisa gostosa aí do finalzinho da tarde, a temperatura começa a cair e a gente se agasalha e aí dá aquela vontade de não sair de casa, mas nós somos teimosos, perseverantes e a gente sai de casa e vem à casa espírita, né? Hoje nós vamos falar de uma coisa que me intriga bastante, pelo menos a mim, talvez não a vocês, mas intriga bastante a mim porque a gente ouve palestras, nós estudamos o Espiritismo e às vezes esses ensinamentos, essas propostas parecem tão distantes da nossa realidade, do nosso dia a dia, de nós mesmos, como ideal, né? Você ouve as propostas do Cristo sobre a ótica do Espiritismo, sobre a visão do Espiritismo, sobre as luzes do Espiritismo, e às vezes eu me sinto tão distante desses valores, tão distante desses conceitos, como forma de implementação na minha própria vida, que eu gosto desse tema, sabe? De analisar o que o Espiritismo tem feito do portão para fora. O que o Espiritismo nos consegue transformar dali para fora. Porque eu costumo brincar há muitos anos, né, que como é fácil ser espírita na casa espírita. Ser espírita e defender os valores, os postulados espíritas dentro do movimento espírita, onde todos nós estamos de acordo com os mesmos postulados, com as mesmas propostas. Mas do portão para fora a gente sabe, pelo menos para mim, como as coisas são difíceis. E é sobre esse raciocínio, esse entendimento, essa ideia que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Porque no centro espírita, né, a gente consegue... Só um minuto, pessoal. Vamos desligar e vamos ligar ele de novo. No centro espírita a coisa é fácil, como eu disse, né? As coisas acontecem de forma tranquila, a gente faz propostas, a gente ouve propostas. A dificuldade é quando a gente vai para casa e resolve levar esses conceitos, esses valores, estas propostas. E são elas realmente, como eu disse, que me incomodam de certa forma. Me incomodam às vezes nessa luta constante comigo mesmo. Nessa luta constante do entendimento, da busca da realidade, da busca da necessidade de transformação, porque eu costumo dizer, a gente sai de casa com frio, a gente sai de casa nas noites de calor, nas noites de chuva, acaba vindo para a casa espírita e... Por quê? Qual o motivo? Por que a gente faz essa busca? Por que a gente entra nessa busca, né? Por que a gente deseja tanto esse entendimento e essa busca de crescimento, de melhoramento, de novas conquistas, de novas vitórias? E aí no centro espírita as coisas ficam fáceis. Porque como eu disse, se nós perguntamos aqui quem é reencarnacionista, todos nós somos reencarnacionistas. Quem compreende a reencarnação, aí nós vamos entrando num outro nível, já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? E essas ideias propostas no centro espírita, como propostas que nós escolhemos estar aqui e ouvi-las, que nós escolhemos buscar nos livros e nos ensinamentos, né, do espiritismo, nós queremos ser assim. Eu costumo dizer que dá uma vontade de quero ser igual, né?
quando a gente ouve essas propostas, ou quando encontra com alguém que realmente, ou conversa com alguém que realmente comprou esses ideais e parece-nos um exemplo. E aí a gente percebe como eu estou distante, como eu estou longe. Porque na casa espírita nós somos aqueles que recebemos o plantio dessas ideias, a proposta dessas ideias. Mas cabe a cada um de nós e cabe a nós cultivarmos, regarmos essas ideias, levando elas conosco para que nós a implementemos lá fora, no campo, né? Eu costumo brincar e dizer que o Espiritismo se assemelha muito a um curso universitário, onde você entra, completa o curso, sai da faculdade e vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. No começo, né? No começo ali da faculdade, no começo do curso, no começo de qualquer graduação, você ainda não está preparado, você ainda não compreendeu direito a proposta, mas com o tempo, com a frequência, com o passar dos períodos, você começa a falar em nome, inclusive, daquela ciência que você escolheu, daquela matéria que você escolheu, daquela disciplina que você escolheu. E quando vai chegando no final do curso, depois de completando-se, né, todo o ensinamento daquela pasta, daquela disciplina, você está autorizado a falar em nome, até colar grau, até realmente sair. E no Espiritismo não é diferente. Nós vamos comer, entramos, viemos pela primeira vez, trazidos muitas vezes por alguma pessoa, por algum amigo. E vamos começando a tomar conhecimento de toda essa ciência, de toda essa proposta filosófica transformadora. Ela é incitante, ela é provocante. Todas as vezes que a gente vai na casa espírita, pelo menos ali nesses papos de nós 50, 60 minutos, pelo menos 2, 3, 4 minutos, a gente dá aquela parada e fala assim, opa, isso me interessa. Isso mexeu comigo. É isso que eu venho buscar, é disso que eu estou atrás. O que nos traz no centro espírita? O que nos chamou a atenção na doutrina espírita? O que nos fez buscar essa doutrina, muitas vezes, a grande maioria das vezes, em detrimento, em troca de outra? Poucos aqui talvez tenham nascido espíritas. O Espiritismo ainda continua sendo uma possibilidade de escolha. Nós escolhemos. Algo nos chamou a atenção, algo mexeu com a gente, alguém falou alguma coisa e você falou, olha, eu vou procurar saber o que é isso hoje. Por que negócio é esse? Por que isso? Vou buscar resposta para isso. Ou respostas para essas perguntas que eu ainda não consigo ter as respostas. Vamos à casa espírita e começamos a perceber que a proposta é um pouco mais complexa, mais ampla do que nós esperávamos, e ela necessita e nos pede, nos exige uma visão um pouco diferenciada, uma visão um pouco mais de cima, que ela envolve uma proposta positiva, como eu disse, provocadora, incitadora, desafiadora. É vencer-se através do autoconhecimento, através da disciplina. Mas por quê? Em busca de quê? Para quê? Essas perguntas nós temos que fazer, porque senão nós corremos um grande risco de transformar essa nossa vinda à casa espírita, no calor, na chuva, no inverno, num processo igrejeiro, num processo de nos desvincularmos ou estarmos quites com as nossas obrigações religiosas semanais. Essa semana eu já fui no centro espírita, tá tudo certo, como fazíamos em outras denominações religiosas, como fazíamos em outras escolhas religiosas. Sem questionamentos, sem aprofundar, mas aqui não. A estrutura do Espiritismo, que exige essa visão diferenciada, ela já nos chama a atenção para isso. Kardec estrutura a doutrina espírita
com o apoio dos amigos espirituais, num processo de perguntas e respostas, de indagações, de dúvidas, de buscas por respostas. Por quê? Quem é? O que é? O que é que faz com que essas respostas se manifestem? O que move essas mesas? O que faz com que a caneta escreva? E eles mesmos, essa força mesmo diz e responde: nós somos a alma o espírito daqueles que estavam encarnados até há pouco tempo, que estavam vivos ao seu lado há muito pouco tempo. E causa uma surpresa, porque não se esperava, achava-se que era uma reação e uma ação do magnetismo, da força coletiva, do inconsciente coletivo de todos que estavam ali naquela sala, querendo que alguma coisa acontecesse. Os espíritos se anunciam, se apresentam, se declaram autores daquelas respostas, daqueles movimentos, de todas aquelas ações, até aquele momento inexplicáveis, mas conhecidas de todos. Desde que a humanidade toma consciência dela mesmo, né, que a razão vem à tona, essa relação com aqueles que se foram é grande. Lá na idade ainda da pedra, na caverna ainda, nós vamos encontrar crânios nas portas das cavernas, na intenção daqueles que moravam nas cavernas de evitar a volta daqueles que morreram, que desencarnaram, que partiram, porque a presença deles perturbava o ambiente da caverna. Mas como? E aí o Espiritismo vem nessa busca total e o tempo todo nos conclamando ao equilíbrio, a busca do equilíbrio, a busca do raciocínio, da razão, do bom senso, do entendimento. Kardec, quando a gente estuda Kardec, sai da ideia do orador, sai da ideia do que me disseram, e nós vamos às bases realmente fundamentais da doutrina espírita. Nós buscamos realmente Kardec. Para aqueles que ainda não conhecem, que estão vindo pela primeira vez, né, quando somos direcionados para o livro que é o Espiritismo, a gente realmente consegue entender o que é o Espiritismo. Qual é a proposta, por quê, em que se fundamenta. Um exercício que para o jovem, para aquele que está começando, para o neófito, é um exercício muitas vezes estranho. Eu entro no Espiritismo, isso lá aos 20 e poucos anos de idade, e eu não tinha nenhuma expectativa em relação ao Espiritismo, porque fui levado à casa espírita por outro motivo, por um motivo, naquele momento ali, um desequilíbrio de saúde e tal, fui levado, vou à casa espírita sem nenhuma expectativa de conhecer ou de, a não ser, satisfazer a vontade daquela pessoa que queria me levar, que queria me ajudar. Mas aí eu começo a ouvir, começo a discordar. Diante da minha ignorância, do ignorar aquilo tudo ali, do desconhecer realmente aquilo tudo, eu busco uma pessoa e digo: como é que eu faço para conhecer essa doutrina? E ela começa a me abastecer, a me alimentar ali com os livros e corretamente, de forma correta, com as obras fundamentais. E aí cresce em mim essa vontade, essa disposição de conhecer a doutrina espírita. E é essa a intenção de, quando a gente fala do Espiritismo no dia a dia, de nós levarmos a ideia de: peraí, o que eu estou esperando do Espiritismo? Eu só quero mais uma religião? Eu quero ir a uma palestra, no nosso caso específico aqui, no final de domingo, no comecinho da noite ali de domingo, retornar para casa, começar uma nova semana de trabalho. Mas o que eu levo disso? O que isso mexe realmente com a minha vida? Eu vou porque eu gosto que lá no final tem um passe, né? Dizem que o passe é muito importante, é muito bom, mas a questão é que existem coisas minúcias, sabe? Coisas mais detalhadas que, se nós não prestarmos atenção, a gente acaba não vendo, acaba passando despercebido. Digo sempre para as pessoas,
Avaliem como você chegou na casa espírita e como você saiu da casa espírita. Avalie antes de sair de casa o motivo que vai te levar até a casa espírita. Por que eu vou à casa espírita hoje? Hoje eu não estou com vontade, né? Tinha o jogo aí do Flamengo e do Palmeiras, mas deu tempo, terminou um pouco antes. Eu vou porque... Por quê? As minhas conversas, as minhas palestras, ela tem essa intenção de fazer com que nós busquemos a motivação para estudar essa doutrina, para não ficar na superficialidade, sair dessa superfície, desse relacionamento de namoro, sabe, de flerte, de paquera, e realmente aprofundar, mergulhar fundo nessa doutrina e buscar os nossos motivos, as nossas respostas mais específicas, mais profundas, o entendimento do porquê mudar. Porque a vida, ela não é fácil. Nós estamos falando muito em equilíbrio, né? O Espiritismo fala muito em equilíbrio, do bom senso, da coisa ali de buscar a certeza, de buscar, mas a vida no dia a dia, ela é assim. Ela é insegura, ela é instável. Você sai do centro espírita, ouve uma palestra, toma um passe, toma uma aguinha fluidificada, magnetizada, e aí chega ali fora, a vida está ali nos aguardando sorrateiramente. E aí você vai atravessar a rua ali, quem vai para aquele lado, lá vem o trânsito desembestado, buzina, moto, e você quase perde o equilíbrio. Quase perde o equilíbrio. Vamos à direção à casa, aqueles que vêm a pé, que moram mais longe, né? Tem gente que mora lá, para lá do viaduto, então é bem distante realmente, né? E teme vir a pé às vezes, então é bem distante. E a vida vai nos buscando, vai nos desafiando. A perda do equilíbrio. Amanhã de manhã, o risco é grande de acordarmos atrasados. A gente gosta de andar no fio da navalha, né? E tudo pode dar errado. E quando a gente sai de casa um pouquinho atrasado, os sinais começam a conspirar contra nós. Quase dá para passar. E quando você pega um fechando no vermelho, pode esperar porque a onda é vermelha. Você vai parando e o relógio não perdoa, e o horário não perdoa. Em que o Espiritismo pode me ajudar em tudo isso? Como o Espiritismo pode ser útil lá fora? Depois desses 50 minutos, depois desses 60 minutos, como levar esta proposta, que fala tanto em Cristo, que fala tanto em caminhar, o que é ser cristão? O Espiritismo é uma doutrina essencialmente, basicamente, fundamentalmente cristã. As propostas são do Cristo, são luzes novas sobre o Evangelho. É uma forma diferente de ver, de implementar. Uma demonstração clara de que nós podemos implementar, de que aquela doutrina não foi feita, não foi construída, não foi proposta para outros, mas sim para cada um de nós. E nós somos capazes de implementá-la, mas como? Rapidamente? De uma hora para outra? Não, através da compreensão, através do entendimento. Nós só devemos acreditar e entender, né? Só devemos acreditar naquilo que nós temos capacidade de entender. E o Espiritismo é isso, ele começa a nos explicar como é que funciona esse negócio da reencarnação. Eu realmente sou um espírito imortal? Eu já desencarnei várias vezes, já reencarnei várias vezes, realmente. Isso é verdade? É uma construção de valores, de entendimentos, de convencimentos que vão fazendo com que nós passemos a nos entender como espíritos imortais realmente. Eu sou um espírito imortal.
E aí, a partir daquele momento que você começa a perceber que você é a construção de várias experiências reencarnatórias, você começa a compreender o outro que ainda não chegou no nível de evolução igual ao seu. Ou aqueles que estão à sua frente, aqueles que fazem raiva muitas vezes na gente, aqueles que nos desafiam e nos provocam aquele sentimento de quero ser igual. Nós lidamos o dia todo e constantemente com valores, né? Valores que são diante do cristianismo, diante da proposta do Cristo, são valores inconciliáveis. Você liga a TV, você liga o rádio, você conversa com as pessoas e muitas vezes você tem que fazer opções, você tem que escolher a sua posição. E às vezes nós nos deparamos com questões difíceis. Violência, punição, presídios, pena de morte, aborto e vai por aí afora. Várias propostas sociais que chegam a nós. E como me posicionar diante dessa relação social? Como me posicionar diante dessa situação como espírita, como cristão? Que não podemos, como cristãos, abraçar alguns valores que a gente vê normalmente as pessoas abraçarem, ou se calarem, se omitirem, né? Eu costumo usar muito a colocação de que naquela festa, naquele papo, naquela conversa, naquele churrasco, naquela qualquer relação social, nós somos sempre deparados, confrontados com algumas verdades que não são as verdades cristãs. Eu sou a favor da pena de morte. E aí você engole e diz, peraí, mas se eu sou reencarnacionista, se esse espírito está desse jeito e eu condená-lo à pena de morte, eu só vou protelar, eu só vou jogar para frente a solução desse problema. E ele volta mais bravo ainda, mais revoltado ainda. A questão da educação aí começa a assumir um outro postulado, e a gente fala, mas é o humanista, né, olha, eu queria ver se fosse com você, queria ver se fosse com a sua família, queria ver... nós estamos aqui para avaliar tudo isso mesmo. Aqui que eu digo é na vida. E a vida se nos coloca em situações que realmente nós somos provocados a avaliar esses valores. E aí, se eu me calo, né, tem aquele velho ditado que quem cala consente, né? Se eu calo, eu não exprimo a minha opinião. Esses são valores inconciliáveis com o cristianismo, e eu me digo cristão, e eu me digo espírita, eu tenho que tomar uma posição. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que me colocar, porque esses valores são como a água e o óleo, eles não se misturam. Algumas vezes aqui já em algumas palestras eu disse e afirmei que as pessoas que lidam comigo devem tomar algum cuidado, principalmente com o preconceito, com o racismo, com a misoginia, e com outros valores totalmente equivocados, porque eu já não deixo passar. Aquela piadinha boba, vai ouvir. Aquele xiste, vai ouvir. São valores inconciliáveis com aquilo que eu acredito. São valores inconciliáveis com aquilo que eu defendo. E a proposta cristã, ela é absoluta quando ela diz, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Se você permite que falem em seu nome, se você admite valores que não são os seus valores, a coisa complica. Olha como a coisa já está complicada quando eu disse do portão para fora. Como é que o Espiritismo vai influenciar na minha vida lá fora? Eu vou permitir que as pessoas me direcionem?
Não, nós temos que nos posicionar, nós temos que nos colocar. E é engraçado quando a gente vê pessoas de outras denominações religiosas um pouco mais dispostas a defender os seus postulados, a gente até estranha. Nossa, mas é ortodoxia, isso é um cara muito ortodoxo, é muito... Mas às vezes eu percebo que nós espíritas somos um pouco maleáveis demais, cordatos demais. Ah, é melhor deixar para lá. O problema todo é que a gente vive lá fora. O problema todo é que a gente vive lá na rua. Que a gente dirige no trânsito de Nova Friburgo, quando não em outras cidades ainda mais caóticas. Nós convivemos como funcionários ou como dirigentes, ou seja, sob o jugo de alguém que nos dirige, nos gerencia ou gerenciando alguém. E toda hora, a todo momento, você é obrigado a tomar decisões e fazer escolhas. Qual escolha? Por onde eu vou? O que vai me nortear? O cristão, o espírita, ele tem que se transformar num construtor de pontes. Buscar o diálogo, buscar o entendimento, né? Não dá para ser espírita, para ser cristão, construindo muros, barricadas, cercas. Nós temos que estar dispostos a compreender para ser compreendido. Porque a coisa vai bem até que a gente se depara com algumas situações cotidianas, comezinhas, né? Como essa mesmo, olha só. Quem já não viu uma situação dessa ou nunca presenciou uma situação dessa? Lugares, né, específicos no transporte coletivo, ocupado por pessoas que não deveriam estar ocupando, né? E quantas pessoas já se levantaram e deram lugar e ouviu do seu companheiro, da sua pessoa? Mas você é bobo mesmo, hein? Uma outra colocação que eu gosto, sabe, eu dificilmente ando de ônibus. E um dia eu deixei meu carro numa oficina e falei, eu vou de ônibus para casa. Eu não sabia nem quanto custava a passagem. Tal era a minha alienação em relação ao transporte público. Entrei no ônibus, já levei um susto ali no pagamento. Né, todo mundo acha que tem um cartão, o Rio Card e tal, que usa e tal, e eu tirei dinheiro para pagar, o que causou já estranheza, uma certa estranheza naquele momento. Mas na hora de entrar no ônibus, foi ali em frente à RD, em Duas Pedras ali, aquela casa de carnes que tem ali, uma boutique de carnes que tem ali, e o ponto, como sempre ali, naquele dia também estava cheio. E o ônibus veio e eu percebi que várias pessoas acompanham o ônibus, né? Quando o ônibus vai parando, aqueles mais com uma compreensão física mais avantajada, com tamanho mais avantajado, com uma força melhor, ele já vai na direção dos ônibus, da porta. E ele é o primeiro a entrar. E eu poderia ter feito isso. Mas eu fui pego assim meio de surpresa e fiquei observando. Eu dei um passo atrás e fiquei observando, e o ônibus foi e eu não fui. Não tinha mais lugar para mim. Eu não conseguia entrar no ônibus. Eu disse, é falta de prática, né? Falta de experiência, falta de perícia, né? Mas eu tenho usufruído de um outro prazer, que às vezes a gente se priva. Levantar, por favor. Afastar-se da porta, por favor, pode entrar. Mesmo correndo o risco de ficar no ponto. Nós não podemos abrir mão desses prazeres, desse sentimento de cristianismo na prática, no dia a dia. Perder um pouco o medo de ser chamado de bobo, quando não de outros adjetivos. De ser e fazer o inabitual.
deixar o homem espelho. Porque todo mundo faz assim. Porque é sempre assim. Porque o mundo age assim. Porque as pessoas esperam de mim e aí eu faço. Eu ajo como homem no espelho. A provocação do espiritismo, ela é constante. Dificilmente você sai de uma palestra sem ser conclamado a pensar em família. Podem observar, aqueles que vêm constantemente ao centro espírita ou frequentam outras casas espíritas, observem que é muito difícil uma palestra terminar sem falar em família, em convivência, em convívio. Por quê? O Espiritismo nos explica. Ali é a oficina, ali é o começo, ali é o lugar onde você foi selecionado para estar. As pessoas que estão ali estão selecionadas para estar ali. É com elas que nós temos que conviver no primeiro momento. E é com elas que nós devemos aprender a agir lá fora. Tudo começa no lar, tudo começa em casa. O cristianismo nos diz, na realidade, através da família, que nós estamos aqui para aprender uma só coisa: aprender a amar. E tem uma frase muito interessante que diz: ama e faz o que quiser. Porque quem ama, age corretamente. Então o trabalho e a missão é uma só, é só aprender a amar. E a gente vem dentro da célula familiar. Mas olha, eu não escolheria essa família de jeito nenhum. Você é louco, porque isso, se eu pudesse escolher... Quando nós estamos lá, ou quando nós estamos fora do corpo físico, nós pensamos de outras formas. Nós olhamos para a vida de outra forma. A realidade espiritual, que é a realidade que diz respeito realmente ao espírito imortal, ela faz com que nós tomemos decisões e façamos escolhas inacreditáveis, a ponto de nós mesmos duvidarmos de ter escolhido nascer ali com aquelas pessoas, naquela situação, se houvesse possibilidade de escolher outras coisas, outras pessoas, outras circunstâncias. Quando nós nos vemos, quando nós nos entendemos, quando nós nos compreendemos imortais, realmente desencarnados, nossa visão se amplia. Nós não estamos falando de personalidade, nós estamos falando de individualidade, que é a soma de todas as personalidades vividas até aqui. Ali não é o Rogério, ali é a soma de todas as experiências, a visão ampliada, o entendimento ampliado, a compreensão ampliada. E nós fazemos escolhas assustadoras, né? Eu falei um pouco em trânsito aí, às vezes como a gente é desafiado, aqueles que têm a oportunidade de dirigir, de andar pela cidade, de enfrentar realmente o trânsito de um bairro para o outro, né? Eu moro em Conselheiro Paulino e vir à cidade, vir ao centro da cidade ou ir à Olaria é realmente uma aventura, dependendo do horário, é uma aventura realmente espírita. É uma aventura realmente para a gente pensar, porque é um grande desafio. Ali a violência se reflete de forma totalmente avaliável, possível de ser avaliada, né? É a buzina, é o corredor das motos, que agora existe ali no meio dos carros, é a presença ostensiva daquele que acha que tem razão, de que não cede, que não abre espaço, que não abre mão. E se nós não tomarmos cuidado, nós compramos essa realidade e ficamos também violentos. Você sai de Conselheiro e depois de 30 minutos você ainda está ali no quartel da Polícia Militar e você começa a ficar aflito. E aí a gente começa a deixar o espiritismo de lado. E começa a ficar mais
mais destemido, vamos dizer assim, né? É um desafio constante. Mas o interessante é nós sempre nos lembrarmos de levar esses valores e esses conceitos com a gente lá para fora. E colocando em prática, experimentando, porque é uma doutrina de experimentação. Agir de forma inabitual. Agir de forma como ninguém agiria naquele momento. Um esforço para experimentar, para parar e mensurar e avaliar qual a consequência da minha tomada de atitude nesse momento. Qual o reflexo e qual o valor da minha escolha. E nós começarmos a aprendermos a conviver, né, de forma cristã. Essa frase ela é muito interessante, eu acho ela muito legal. Já usei ela em vários trabalhos e empresas, né? Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram. Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram. Alexander Graham Bell. Ousar. Agir de forma inabitual. Sabe quando a pessoa espera uma reação sua e você não satisfaz a vontade dela? Agora ele vai e você não explode. Agora ele vai buzinar e você segura a mão. É um exercício que a gente começa a gostar, uma coisa que a gente começa a gostar e a perceber, né, como isso é positivo, como isso é benéfico, como é bom em não ter utilizado naquele dia ali na RD 1,83 m e 120 quilos para entrar no ônibus em primeiro lugar. São experiências que às vezes a gente não utiliza, são caminhos às vezes que a gente não escolhe. E nós temos o tempo todo capacidade de escolher. Eu estou lutando aí uns 10 dias com uma gripe, com um problema respiratório, né? E seria muito fácil ligar para a Valéria, para o Wagner, para a Ângela, para a Sueli e falar assim, olha, não dá para ir. Domingo não dá. Mas sabe se quando eu vou me desafiar, eu sou capaz, eu vou fazer, mesmo assim, o que faz isso é o Espiritismo quando a gente compreende essa doutrina maravilhosa, essa doutrina interessantíssima, como opção de vida, como parâmetro, como norte das nossas ações. Isso não acontece de uma hora para outra. Como eu disse agora mesmo ali atrás, eu comecei a conhecer a doutrina espírita aos 20 e poucos anos, 20 e pouquinhos. Eu tenho 62 anos. Eu começo a perceber leves efeitos, leves mudanças de muito pouco tempo para cá. E às vezes ainda me pego na atitude de ser intratável, de ser violento na forma de falar. E eu vou para casa e que isso dói, isso começa a doer, sabe? Isso começa a doer. Aquela reação que você fala assim, meu Deus, mas o que aconteceu comigo? Quem não passa por essa dificuldade, né? De às vezes perder o controle, se desequilibrar. E eu tive, há uns dias atrás, uma reunião que me tirou do sério, como a gente costuma dizer. Eu bati na mesa, me desequilibrei, me retirei do ambiente totalmente trêmulo, totalmente afetado pela minha própria reação e pelo sentimento de raiva. Isso foi numa quinta-feira, no dia 15 de maio. E na sexta-feira de manhã, a garganta começou a doer.
Quando nós nos desequilibramos, o sistema imunológico vai lá embaixo. E o que aconteceu? Fiquei doente. Alguém teve culpa? Não, desequilíbrio pessoal, sabendo, conhecendo, só que tem que servir como lição. Você tem que ter a coragem de admitir que errou, que se equivocou, que se destemperou à toa, que aquela ação e aquela circunstância e aquele momento poderia ter sido resolvido de outra forma. De forma mais cristã, de forma mais equilibrada, de forma mais coerente, de forma mais civilizada. É isso que o Espiritismo faz com a gente. Há alguns anos atrás eu fui fazer uma festa com Lar Abrigo Amor a Jesus no Country Club, talvez uma década atrás, em benefício do Lar Abrigo Amor a Jesus, e no final nós estávamos juntando tudo, aquele final de festa, sabe como é que é? O caminhão já parado, recolhendo tudo, juntando tudo de qualquer forma. E eu tive a brilhante ideia de me ver livre do óleo da fritadeira. Despejei no ralo. Na boca de lobo do lado de fora. Tem mais de uma década isso. E até hoje, isso me incomoda. Faria hoje? Não. Mas fiz. Eu acho que é isso que o Espiritismo faz, mas ele faz isso com cada um de nós. Cada um vai sentir de um jeito. Naquele momento, questões ecológicas não representaram nada para mim. Mas 10 minutos depois, começou a doer. E para aqueles que era muito óleo. Não era 1 litro. Era uma fritadeira grande. O Espiritismo faz com que a gente coloque a mão na massa, sabe? Que a gente olhe para a gente mesmo e admita o quanto tem para fazer. Mas só tem um jeito, é com sinceridade, com reconhecimento realmente, com olhar no espelho e se olhar no fundo dos olhos realmente. Mas isso não acontece no centro espírita. Isso acontece lá fora. Isso acontece ali na estrada, na rua, na esquina, no estacionamento, quando você vai à frente para dar uma ré e alguém mais afoito, mais esperto e que dirige melhor do que você entra de frente na vaga. E aí restam 2 opções: a reação ou seguir em frente e procurar outra vaga. Há 30 anos atrás, a decisão seria uma. Hoje, eu tenho certeza que existem outras vagas muito próximas daquela. Principalmente diante da violência que nós encontramos, principalmente no trânsito. Não vale a pena. É questão de escolha o tempo todo. Até porque nós nos encantamos, né? Passamos aí outro dia pela chamada Semana Santa e a gente faz escolhas e faz opções, e quando se fala em Jesus, ainda para a grande maioria de nós cristãos, nós nos lembramos de Jesus na cruz, crucificado, do Calvário, da coroa de espinhos, e tem gente que, nossa, da espada na costela, da mecha de vinagre, das chibatadas. Nós nos esquecemos, a grande maioria de nós, do Tabor, do outro monte,
Nós só nos lembramos do Calvário. Nós nos esquecemos do Tabor, naquele momento onde Jesus é reconhecido como o alvo a ser seguido, o grande exemplo, onde ele resplandece de luz, onde aqueles que estavam com ele não o conhecem, onde ele mostra a figura espiritual e a gente acha que é um exemplo fraco. Mas nós estamos fadados a esse desenvolvimento, a esse crescimento. Jesus foi criado como nós, simples e ignorantes, e chegou onde chegou e continua a crescer. É difícil para nós imaginarmos que nós estamos a caminho. É difícil acreditar e entender muitas vezes que Jesus não é um espírito criado de forma diferente. Foi criado assim como nós, e talvez por isso ele nos compreenda tão bem, porque ele passou pelas mesmas estradas, pelos mesmos caminhos, pelas mesmas dificuldades de evolução, até se transformar no grande exemplo, no alvo a ser seguido. Qual o alvo a ser atingido? Qual o maior exemplo? Qual o espírito, o maior espírito que já esteve na Terra? A resposta dos espíritos é única: Jesus. Qual o alvo a ser seguido? Jesus. Qual o alvo a ser atingido? Jesus. Nós estamos aqui há 45 minutos falando desse desafio de pegar o que nós aprendemos de espiritismo, o que nós temos de espiritismo, e levar com a gente. A gente pode encarar isso como uma viagem. Uma viagem que a gente fez, estamos chegando ao final, estamos chegando no término, e agora resta uma escolha. Pegamos o que nós temos para levar, recolhemos essa bagagem, pegamos colocamos tudo dentro da nossa mala e vamos levar embora, ou deixamos aqui na casa espírita. O desafio é esse, de nós realmente deixarmos e permitirmos que o Espiritismo nos traz nos incomode. Eu costumo brincar com as pessoas que quando a pessoa sai da casa espírita e cutuca a outra, ou dá a mão a outra, ou dá o braço a outra, ou se aproxima e diz: olha, essa palestra me faz tão bem, eu saio daqui, olha, pronto para chegar em casa, eu durmo igual uma pedra. Tem alguma coisa errada. Você está deixando a bagagem na esteira. Você está deixando a mala na esteira, está deixando o espiritismo no centro espírita, está deixando essa proposta aqui. A intenção é que a gente comece a levá-la, que a gente realmente se disponha, quando ir, levar com a gente. E aí eu tenho certeza que a noite não vai ser tão boa. Que a gente se lembra do quanto a gente tem que melhorar. Ah, mas Rogério, isso é angustiante, isso é frustrante, não é para isso que eu venho aqui. Mas é assim mesmo. A proposta cristã, ela é tão desafiadora, ela é tão incitadora, ela é tão provocadora, ela é tão revolucionária, que ele morreu por isso. Naquele momento, as pessoas se chocaram tanto que o viam como um perigo, como um revolucionário. Porque eles viam nele a proposta colocada em prática. Ele não escreveu, ele não fez palestras, ele exemplificou o tempo todo. Isso mexeu com as pessoas, assustou as pessoas. Já pensaram o que é, diante de tudo que aconteceu, e se realmente aconteceu daquela forma? No momento crucial, no momento final, no momento da aniquilação da vida orgânica, ouvir da boca de uma pessoa: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
é muito distante, né, da gente. É muito distante da nossa reação, da minha reação, pelo menos. Não houve revolta, e isso assusta as pessoas. Faça o inabitual, porque está em nossas mãos. Escolher a doutrina espírita, vir à casa espírita como um simples ato religioso ou religiosista, de apaziguar a consciência e os compromissos religiosos semanais, ou realmente escolher essa doutrina como um norte, como um caminho a ser seguido. Para encerrar, eu vejo a doutrina espírita hoje na minha vida como um projeto. Um projeto claro, sem retoques, no qual eu me vejo empenhado a realizá-lo, a fazer com que ele se transforme em realidade. Talvez, e quase certo, não dê tempo nessa encarnação. Mas eu já tenho consciência e certeza suficiente de que outras experiências virão e que eu não vou começar de novo, mas retomá-la de onde eu parar a partir da minha decisão e da minha escolha. De que tudo que eu aprendi até agora vai me ser útil na próxima experiência. E que de muito pouco tempo para cá, eu comecei a tirar o espiritismo dos livros, do centro espírita, e levá-lo comigo. Mesmo para as reuniões onde eu me desequilibre, ou onde eu fira algumas pessoas só com a palavra. Eu tenho certeza que lá atrás, em outras oportunidades reencarnatórias, eu já as feri de forma muito mais grave e violenta. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar, e como eu já não digo aqui há muitos dias, que Ele tenha só mais um pouquinho de paciência com a gente. Porque nós estamos ficando espertos. Nós estamos nos transformando, no nosso caso específico, em espíritas. E nós estamos começando a levar esses valores, esses conceitos lá para fora, para a vida do dia a dia. Uma boa noite para vocês.